Fala rapaziada do canal do Ceará Clube, trazendo aqui para vocês aqui mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje iremos ver aqui a reportagem aqui do Bom Dia CE com as notícias aí do Ceará. O Ceará que ontem jogou pelo Campeonato Brasileiro e perdeu para o time do Bahia por 1 a 0 no finalzinho aí da partida com um pênalti bastante polêmico. Iremos ver aqui, né, a reportagem aqui, falando aí um pouco aí sobre esse jogo, o que aconteceu de bom e de melhor nesse jogo aí, e se foi ou não foi pênalti, e muito mais, ok? Deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Denis, não deu para o Ceará, Não deu. mas esse lance do gol... Aí, eu não gosto de polêmica, você sabe, né, Alisson? Não gosto. Imagine se gostasse. Eu não gosto de confusão, viu, minha gente? Não. Mas aquele lance ali era um lance que a gente, como você foi muito bem, assiste, dorme com a cabeça pesada e fica fazendo aquele questionamento. Até quando vamos ter erros de arbitragens dessa forma, sabe, Alisson? Bom dia novamente. Um bom dia pra você de casa que tá tomando esse cafezinho. E eu acho que o senhor do Ceará tá tomando esse cafezinho amargo por conta dessa situação. Vamos falar do jogo de um modo geral, Alisson? Porque de um modo geral o Ceará não foi bem. Foi aquele jogo morno, sabe? Onde a gente esperava que o Ceará fosse até se impor um pouco mais. A gente tem as imagens aí do jogo. O Bahia estava com um time considerado misto. Lembrando que o Bahia, na quinta-feira, tem um Atlético Nacional pela Libertadores da América. Então, o Rogério Ceni estava ali optando por algumas mesclas ali na equipe. Só que o Ceará, em busca desses 3 pontos, Alisson, poderia ter ousado mais, poderia ter caprichado mais ali na finalização e tentar aproveitar melhores os contra-ataques. Pedro Raul, que é aquela expectativa, aquela esperança de gols ali do Vozão de Porangabuçu, ficou muito bem marcado e não conseguiu. Na verdade, nem é bem essa. Foi muito bem marcado, todo mundo já sabe que ele é o artilheiro, né, do Ceará e querendo ser o artilheiro também do Brasileirão. A turma marcou demais esse destaque do Ceará. Aquela história, né? O prego que se destaca leva mais martelada. Nesse Gostei. caso, ele não levou martelada, Não. mas foi interceptado. Interceptado, gostei. Você sempre muito bem nas suas colocações, viu, Alisson? E aí, gente, o que é que você aguardava? Aguardava um Ceará bem mais ofensivo. O técnico oxigenou, colocando peças novas. O Guilherme entrou na vaga do Iron, porque o Alisson se machucou. O Guilherme é um garoto que eu, pelo menos, sou uma torcedora assim, que gosta do futebol dele, quero muito que ele tenha essa mais oportunidade pela qualidade que ele oferece ali no ataque, mas as mudanças não surtiram o efeito desejado para o técnico Léo Condé. O Bahia também, no decorrer da partida, modificou, tá, gente? O técnico Rogério Ceni utilizou aqueles jogadores considerados titulares, Eric Pulga foi utilizado também, acionado, mas o que aconteceu, gente, não foi o que o torcedor aguardava. O empate, Denis, seria um bom tamanho, terminar ali no 0 a 0 Seria de bom tamanho, seria pelo jogo morno que foi. Mas olha esse lance aí, gente, do Pedro Henrique voltando, camisa 7 do Ceará. Ele toca ou não toca no atleta do Bahia, Alisson? Desse ângulo foi difícil, Foi Denis. difícil, né? A gente tem até o lance do pênalti, devagarinho, que a gente pode dar uma olhadinha. Aí já é a análise do VAR. Olha aí se a gente consegue dar uma... Você que está em casa. Denis, foi o vento, não foi não? Foi o vento. Dá uma paradinha. Olha aí, ó. Esse lance, gente, foi analisado durante aí há cerca de 3 a 4 minutos. E aí, essa situação polêmica que aconteceu. O Rafael Klein, o árbitro, foi na cabine do VAR, porque ele foi acionado pelo VAR e ele marcou penalidade. Logo após a partida, uma coisa até rápida, a CBF divulgou esse VAR, o áudio do VAR, o que é que eles decidiram lá em cima, que é uma coisa até um pouco sigilosa, sabe, Alisson? E a gente vai escutar agora, a gente pode escutar também, já que a CBF liberou esse áudio, gente, saber o que foi decidido lá na cabine do VAR, porque só para explicar você de casa, no VAR, gente, fica uma equipe toda trabalhando. É um equipamento eletrônico, mas quem manuseia aquilo tudo são seres humanos, que nós cometemos erros também. E a gente escuta aqui agora todo o que a cabine do VAR decidiu para essa decisão do Rodrigo Klein. Bora ouvir só um trechinho aqui, rapidinho. Analisa o risco assumido, tá? Ok? Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok? Acaba sendo de forma imprudente. Isso, analisa a imprudência. Acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, acaba tendo impacto. Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ok. Beleza. Olha quanta polêmica tá tendo aí. Ó, nesse trecho aí, Alisson, se você de casa escutou bem, primeiro ele falou, você segue o risco, assume o risco. Depois, ó, o lance foi imprudente. Acho que até eles lá em cima estavam confusos, sem saber de fato o que é que tinha acontecido. E depois, logo em seguida, ele fala, ó, tira o cartão e tira o penal. Agora, Denise, eu vi assim, acho que encostou um pouquinho na perna um do outro, viu? Você achou? Eu não achei penalidade, tá, gente? Eita, Assim, Denise. mas a gente pode discutir aqui no lance sem, assim, de uma forma tranquila, sabe, Alisson? Eu não achei penalidade. Mas você acha que encostou? Denise, depende do ângulo, sabia? Porque quando você analisa... Nós estamos aqui na nossa cabine de VAR aqui do Bom Dia. Assumir o risco.
Foi isso que ele falou lá em cima, né? Você assume o risco e vê, tira o penal, foi imprudente, e depois você tira o penal para depois você tirar também o cartão. Aí foi o que ele fez? Ele marcou a penalidade, né? Então, assim, são lances que sempre acontecem, gente, que acabam chamando mais atenção em si do que o próprio jogo, sabe, Alisson? Só você já achou que tocou, né? No lance, quando a gente vê a câmera por baixo, já pode ver um outro ângulo, né? E eu mudei de opinião, assim, vi uma imagem, depois vi outra e mudei aqui em questão de segundos, porque realmente gera dúvida. Aí você imagina na cabine de VAR, naquela pressão, os profissionais tentando dar uma resposta de imediato, porque é muito rápido tudo, né, gente? E marcou aí essa decisão na penalidade. Eu vou continuar seguindo, que na minha opinião não foi, tá? Certo. Mas vamos, não tem problema, a gente não vai brigar aqui com o VAR, tá certo? Como o VAR nessa discussão. O Léo Condé não poderia ser diferente, né, gente? Comentou sobre esse lance polêmico. Acho que não foi pênalti. De um modo geral, acho que a nossa arbitragem está muito confusa nesse momento. Essa é a grande verdade. Tem lance que marca num jogo, não marca em outro, sabe? Tem lance que deixa para o árbitro de campo resolver, tem lance que o VAR que chama. A gente está vendo alguns jogos que os caras estão conseguindo errar coisas simples. Eu acho que eles estão tão pressionados, tão confusos, que eles estão errando. Eu não estou falando isso do Ceará, de um modo geral, acompanhando os jogos. Às vezes tem lance escanteio simples, eles não estão marcando escanteio, estão marcando tiro de meta. Então a nossa arbitragem precisa, eu acho que os clubes, a confederação, tem que buscar uma solução, porque eles também, eu entendo, que estão sendo muito pressionados. São erros recorrentes que acontecem, que estão acontecendo neste início de Brasileirão. Bora dar uma olhada nessa classificação, Alisson? Bora. Como é que ficou após esse jogo do Bahia e Ceará? O Ceará segue na quinta colocação da tabela, com 7 pontos conquistados, mas o... Pois é, galera, então é isso aí, né? O Ceará aí perdeu aí para o time do Bahia, né? Com um pênalti aí polêmico, né? Para muitos foi pênalti e para muitos não foi pênalti, né? Na minha opinião, não foi pênalti. A gente sabe que a arbitragem brasileira é um lixo, né? Tem o VAR e os caras ainda conseguem errar ainda. E fica difícil, né? O time lutar até o final da partida, já buscando ali, né? Um empate. E no final o juiz dá um pênalti desse. E o time, né, sai com a derrota. Sabe? É de ficar indignado mesmo, né? Falando do jogo, né? O Ceará até que no primeiro tempo ali jogou, né, bem contra o time alternativo aí do Bahia, né? O time até que jogou bem, o time do Ceará. O Bahia também sem muita, né, ofensividade assim de perigo. O Ceará também não tinha muita ofensividade. Era um jogo equilibrado. E no segundo tempo, né, o time do Bahia, o Rogério Ceni mexeu para tentar ir para cima, né, do Ceará, né? Mexeu ali, botou Eric Pulga, botou alguns jogadores ali titulares, né, que são importantes do time do Bahia. Mas também não surgiu tanto efeito, não. O time do Bahia tinha bastante a posse de bola. E o Ceará, né, como eu disse sempre, segundo tempo o time deixa de jogar, recua, né, mais uma vez, o time se recua, porém não tinha, né, aquele perigo de gol, assim, de chutar para dentro do gol do time do Ceará, né. Acho que no finalzinho ali, que teve ali um lance ali de perigo, onde o Fernando Miguel, né, fez a defesa ali. Porém, o demais não teve nenhum perigo, assim, grande, não. Nem do Ceará, também nem do Bahia. Daí, né, surgiu aí um pênalti no finalzinho aí da partida aí. O juiz deu um pênalti aí, né. O juiz preferiu, né, ir na onda do VAR, né, do que na própria convicção. O juiz hoje em dia, além de ser ruim, os caras se escoram em cima do VAR. Os caras nem apitam mais. Quando é lance polêmico, os caras deixam o VAR apitar, né? Os caras deixam o VAR decidir. Daí ele tira de reta. Quando for falado, não, quem marcou foi o VAR. Mas quem tem autoridade de dizer que foi ou não foi é o juiz, né? E aí o juiz deu o pênalti, o Everton Ribeiro bateu e fez o gol, né? E o Ceará perdeu aí por 1-0 para o time do Bahia fora de casa aí. O Ceará que tem a sua primeira derrota aí, né? No Campeonato Brasileiro. Mas e aí, galera, comente aí o que você achou aí da partida aí. Deixa aí a sua opinião aí sobre a partida em si. O que você achou da partida do Ceará aí. Você acha que o time mereceu perder? Você acha que o time merecia ter saído, né, com um empate? Comente aí sobre esse lance aí do pênalti. Foi ou não foi pênalti? Comente aqui. Sem nenhum clubismo, galera. Deixa aqui a opinião de vocês. Você acha que foi ou não foi pênalti? Ok?
Deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!